Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao mês de novembro. Hoje é o dia 1º, sexta-feira, que seria a solenidade de Todos os Santos, mas no Brasil essa festa litúrgica é transferida para o domingo. O nosso super abraço de aniversário de hoje vai para um pinguinho de gente, o Nicolas, de Bragança Paulista, São Paulo. Está completando hoje o seu 1º aninho de vida. Deus abençoe as nossas crianças. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat, a sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde, médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online, qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar da cerâmica. Como era este trabalho nos tempos bíblicos? Em comparação com a dos povos vizinhos, a cerâmica de Israel parece pobre e pouco artística. Há uma diferença muito grande entre a cerâmica pintada dos cananeus e filisteus e os poucos desenhos dos israelitas que ocuparam o país. A razão é simples: os israelitas fabricavam sua cerâmica mais preocupados com a utilidade do que com o aspecto decorativo. Mas as formas eram discretas e bastante bem acabadas. A época de Davi registra progressos também neste setor. Surgiram modelos novos e algumas variedades na mesma decoração. A evolução continuou nesta direção. Os reis, a arte da cerâmica transformou-se numa pequena indústria, com fábricas de modestas dimensões, produção em massa, algumas formas padronizadas e marcas de fábrica. Produziu-se grande quantidade de objetos, mas apesar disso a qualidade permaneceu boa. Entretanto, parece que na época do Novo Testamento, grande parte da cerâmica melhor era importada. E aí nós temos um pouco do trabalho dos ceramistas. Provável, especialmente sob os últimos reis, que muitos ceramistas trabalhassem juntos, ajudados por seus aprendizes, os próprios filhos muitas vezes. Há provas de que forneciam panelas apropriadas para cozinhar refeições sacrificais nos átrios do templo. Também parece que havia uma espécie de corporação real de ceramistas a serviço do rei, como está em 1 Crônicas, capítulo 4. Provavelmente fabricavam grandes jarros para guardar os produtos das terras particulares do soberano. Foram encontrados jarros com capacidade aí de 45 litros, contendo essa inscrição na asa, abre aspas, pertence ao rei. E abaixo o nome de uma das seguintes cidades: Hebron, Zif, Zoco, Mensat. É possível que se trate dos lugares onde se encontravam as vinhas reais, ou também de centros onde o povo pagava os tributos em espécie. Bom, todo o processo de produção se desenvolvia num único lugar. Provavelmente era necessário dispor de muita água corrente ou até cisterna, tornos para modelar a argila e fornos para cozê-la. O quintal da casa ou da oficina servia para o preparo da argila e, sem dúvida, também para o jogar a cerâmica quebrada e os resíduos dos fornos. Jeremias, capítulo 19, versículo 2, fala da Porta dos Cacos, perto do vale de Ben-Enom. Provavelmente havia ali a casa de um ceramista. Neemias, capítulo 3, versículo 11 e 12, versículo 38, faz referência à Torre dos Fornos, expressão que poderia se referir aos fornos de cerâmica de Jerusalém. E aí nós temos a preparação da argila. A
A cerâmica era feita com argila vermelha da localidade. O ceramista não alternava sua qualidade, às vezes apenas misturava um pouco de calcário triturado, facilmente disponível. Isso permitia ao recipiente suportar o calor, o que era útil principalmente no caso de panelas, mas obrigava o ceramista a queimar a argila à temperatura mais baixa para não decompor o calcário. A argila crua era exposta ao sol, à chuva e ao gelo para fragmentá-la e eliminar as impurezas. Depois misturava-se com água, transformando-a em barro, como está em Isaías capítulo 41, versículo 25. Esta operação exigia experiência. A água era dosada e derramada de maneira regular, tomando-se cuidado para evitar bolhas de ar. E é isso aí. Semana que vem vamos continuar falando deste assunto, e como eles moldavam a argila. O evangelho de hoje nos conta um episódio da discussão entre Jesus e os fariseus, que aconteceu durante a longa viagem da Galiléia a Jerusalém. É muito difícil situar este fato no contexto da vida de Jesus. Existem semelhanças com o fato narrado no Evangelho de Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus caminha. Ele vai às cidades e aldeias, às sinagogas e às casas particulares para anunciar o seu evangelho. Ele nem recusa o convite dos seus adversários, porque veio para oferecer a salvação a todos. Os fariseus medem a vontade e a palavra de Deus pela sua interpretação da lei e pela sua doutrina. Eles consideravam a sua própria conduta, a sua própria interpretação da lei, a sua fidelidade às tradições como o único modo de vida desejado por Deus. Estavam tão convencidos disso que, em princípio, nem sequer levavam em consideração a possibilidade de Deus poder abrir coisas novas, caminhos novos para a salvação do seu povo. Por isso bloqueiam qualquer acordo com Jesus que anuncia a nova ordem de salvação que ele veio trazer. Jesus também anuncia sua palavra a eles, que são a categoria mais inconversível de pecadores, porque se consideram justos. A sua misericórdia faz com que aceite o convite de comer com eles para curá-los. Ele revela a maldade deles, tornando-a visível uma vez na prostituta, como está em Lucas capítulo 7, e aqui na pessoa hidrópica. Eles são afetados pelo mal mais terrível e mais oculto. Com a sua autossuficiência,
Ele se opõe diretamente a Deus, que é a graça e a misericórdia. O tema de todo o Evangelho de Lucas é a misericórdia de Deus, para que a igreja permaneça sempre na experiência do Deus que salva e se sinta sempre pecadora perdoada. Só assim permanece aberta a Deus e a todos os homens, recebendo e dando misericórdia. Só assim evita o perigo de transformar o povo de Deus, que é um povo de pecadores perdoados, numa seita de, abre aspas, justos. E isso é um perigo sempre. A hidropsia é a imagem do fariseu, cheio de si, envaidecido pela sua justiça, incapaz de passar pela porta estreita da salvação. Evangelho desses dias. Esta porta é a misericórdia de Deus, que ele rejeita porque confia nos seus méritos. Se no mundo houvesse apenas doentes e pecadores, talvez a cruz não fosse necessária. A cura e o perdão teriam bastado. Mas Jesus morrerá na cruz como justo, para que o justo, entre aspas, descubra outra justiça, a misericórdia de Deus, que ama até a doação total de si. O que Jesus foi forçado a censurar no fariseu Simão aplica-se igualmente aos fariseus presentes na cura do homem hidrópico. Eles amam muito pouco. A lei não pretende limitar ou impedir o amor, porque o amor de Deus não conhece limites. O reino de Deus pregado por Jesus é o domínio universal da misericórdia de Deus. Para Jesus, o descanso sabático significa a revelação da bondade de Deus para com as suas criaturas, uma revelação de paz e de salvação. Jesus dá glória ao Pai, apresentando-o ao mundo como Deus que dá e perdoa, o Deus dos pequenos e dos simples. São Cesário de Arles. Os santos, como ninguém, entenderam que a graça do Cristo, que quer santificar a todos, é sempre a mesma na eficiência, abundância e liberalidade. Cesário de Arles foi um desses homens que se abriu ao querer de Deus, e por isso, como bispo, tornou-se uma personalidade marcante do seu tempo. Cesário nasceu na França em 470. Ao deixar sua casa, entrou para o mosteiro de Lerins, onde se destacou pela inteligência, pelo bom humor, docilidade e rígida penitência que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitências, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles, no sul da França, local do aprofundamento dos seus estudos e mais tarde da eleição episcopal. São Cesário de Arles, até entrar no céu com 73 anos de idade, ocupou-se até o fim com a salvação das almas, e isso fazia concretamente pela força da palavra anunciada e escrita, tornando-se assim o grande orador popular do Ocidente Latino e glória para a vida monástica, já que ele escreveu 2 regras. Em tudo buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e os irmãos. Por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, a prática da misericórdia e o cuidado da castidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.